Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento. Venha estudar com quem mais aprova. Venha para o Sirius. O próximo aprovado pode ser você. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Classic Meu Médico. Seu médico de confiança para todas as horas. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Um homem de 39 anos foi preso suspeito de aplicar um golpe eletrônico contra uma mulher de 72 anos com quem manteve um breve relacionamento amoroso. A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão e bloqueou contas bancárias e determinou a quebra de sigilo bancário do homem. A ação aconteceu na última terça-feira em Juiz de Fora, mas foi divulgada apenas hoje. Durante as investigações, foi apurado que o suspeito solicitou um empréstimo de R$25 mil à mulher e, para efetivar a transferência via Pix, instalou no próprio celular o aplicativo bancário da vítima, obtendo acesso total à conta. Após o término do relacionamento, ele zerou a conta bancária da mulher, subtraindo aproximadamente R$100 mil. Com o dinheiro furtado, ele comprou um veículo que foi apreendido e vai ser restituído à vítima. Ainda segundo a polícia, o suspeito mantinha contato por aplicativos de mensagens com outras mulheres idosas, simulando envolvimentos amorosos para obter vantagens financeiras. O homem é casado. A Polícia Civil segue investigando o caso. A funcionária de uma autoescola de Juiz de Fora foi agredida fisicamente nesta quarta-feira, dia 19, por uma aluna do local. Segundo o registro feito no boletim de ocorrência, a aluna teria sido informada que o exame médico dela havia sido excluído do sistema de habilitação. Ela alegou ter sido enganada pela autoescola e teria agredido a funcionária com socos no rosto, puxão de cabelo, inclusive batendo a cabeça da vítima na parede e ainda arremessando cadeiras da recepção para o alto, segundo o relato no BO. Já a mulher acusada de agressão disse à polícia que chegou à autoescola para entender por que sua pauta tinha sido cancelada e a funcionária teria agido com deboche, o que motivou a briga. O setor de autoescolas está passando por um momento delicado, devido ao vencimento de processos que foram prorrogados durante a pandemia. No fim de 2024, você deve se lembrar, os processos foram prorrogados até 31 de março deste ano. No entanto, os candidatos que tiveram seus processos vencendo em janeiro por conta do recesso do Detran estariam fora desse benefício. Todo o Centro de Formação de Condutores precisa seguir a determinação dos órgãos de trânsito em todas as etapas do processo de habilitação. Uma operação foi montada hoje no bairro São Cristóvão, em Muriaé, em combate ao crime organizado. As informações com o repórter Gabriel Luterbar. 2 jovens de 20 anos e um homem de 34 anos foram presos na operação. 2 dos presos são apontados pela Polícia Militar como executores de um homicídio no fim de janeiro, também no bairro São Cristóvão. Na época, um jovem de 24 anos foi alvejado 9 vezes quando saía de um beco do bairro. De acordo com a Polícia Militar, a motivação do crime foi o tráfico de drogas na região. Diversos cumprimentos de mandados de busca e apreensão pelo bairro São Cristóvão em resposta a alguns homicídios que ocorreram no início de janeiro, um duplo homicídio e um ao final de janeiro, nessas possíveis disputas de facções criminosas que estariam se instalando pela cidade de Muriaé. A pistola Glock que teria sido usada para matar a vítima foi apreendida na ocorrência. Além da pistola, um revólver, espingarda, drogas, celulares e carregador também foram apreendidos. Mais de 30 policiais de cidades da região participaram da operação. O Pegasus deu suporte aos militares. A resposta dada pela Polícia Militar, em razão, como afirmado pelo Tenente Aredes, aos recentes homicídios e guerras de facções rivais na cidade de Muriaé. Um homem de 25 anos se entregou aos policiais civis da Delegacia de Mar de Espanha. Ele aparece no vídeo, segundo a PC, atirando em direção a outro homem. A tentativa de homicídio ocorreu no último dia 8 de fevereiro, no município de Chiador, cidade mineira que faz divisa com Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. O rapaz já vinha sendo procurado e havia um mandado de prisão contra ele. A vítima, que foi baleada, segue internada e o estado de saúde é estável.
O homem que se entregou foi encaminhado para o presídio. E a Polícia Civil prendeu um homem de 30 anos que estava foragido após matar uma mulher por um espaço no varal. O crime aconteceu no bairro Bom Jardim, em Juiz de Fora. Ele estava foragido desde 2021. Então, foi muito difícil, né? Porque minha mãe depois parou de andar, voltou e ela já não é a mesma que era antes, entendeu? Mas, com a ajuda de Deus, tá dando tudo certo. O choro da irmã de Mona Lisa é de alívio após a prisão do homem condenado pelo assassinato da irmã. O crime aconteceu em setembro de 2015. Na época, a vítima estava grávida e tinha um filho de 2 anos. A motivação seria uma briga por espaço no varal de estender roupas. Durante a discussão, o homem segurou a vítima enquanto a namorada dele dava golpes com uma faca. Ele foi preso na cidade de Argirita. A partir do momento das informações que a equipe de investigadores aqui da 4ª Delegacia passou a ter desse pessoa foragida, né, na cidade de Argirita, né, foi feito então um serviço de campana, de busca de informações para confirmar a mensagem recebida e acabou que eles conseguiram um êxito efetivo, né, de prender esse rapaz foragido da Justiça, né, do Tribunal do Júri aqui de Juiz de Fora, condenado a 18 anos. Segundo a Polícia Civil, o casal continua junto 10 anos após o crime. O rapaz não imaginou que seria descoberto. Ele não esperava de fato, porque ele acreditava que por estar naquela região ele estaria escondido de forma efetiva por poucas pessoas com contato. Ele informou para nós que antes ele estava na cidade de Belo Horizonte, né, tendo comparecido, passado a residir nesse sítio lá na zona rural há cerca de 2 meses. A família conta que o filho da vítima, hoje com 11 anos, fala com carinho sobre a mãe. Já a avó dele, a mãe de Mona Lisa, ainda não consegue aceitar a forma como a filha foi assassinada e chora muito quando lembra do crime. Está com 10 anos, um menino muito inteligente, esperto, mora com o pai dele, entendeu? E, como é que eu vou falar? A família acolheu, o pai acolheu, ele tem muito amor, muito carinho. Apesar que minha mãe depois ficou mais doente ainda, mas não largou de ser mãe dele, né? E hoje ele ainda fala da mãe? Fala sim. Dia das Mães, ele postou num status no Facebook, dando parabéns para ela mesmo, que ela não esteja com ele, mas ela é a melhor mãe do mundo. Depois que a Mona Lisa morreu, a minha mãe nunca mais foi a mesma, entendeu? Ela chora muito, sabe? Sente muita saudade, mas vai fazer o quê, né? A família diz estar aliviada com a prisão. A namorada do homem ficou acautelada na época do crime, pois era adolescente. A gente aguardava muito pela prisão dele, entendeu? Então, pra gente, foi um alívio e... Quero falar com vocês, assim, 4 anos foragido e 10 anos que a gente perdeu ela. Então, é só vitória, né? E agradecer a Deus, né? Um motorista foi preso depois de fugir de um posto de combustível sem pagar pela gasolina. Quem ajudou foi o frentista, que pendurou na janela do carro para impedir o golpe. Esse registro foi em Manhuaçu, aqui na Zona da Mata. Tarde tranquila na Avenida Tancredo Neves, no bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu. Observe o frentista do posto de combustíveis conversando com um cliente que havia acabado de abastecer R$30. O funcionário aguarda o pagamento, mas o motorista entra no carro e acelera. O frentista pula na janela para evitar a fuga e por pouco não é atingido por um caminhão que seguia pela avenida. A poucos metros do posto, o carro bateu em uma caminhonete. Com a chegada da polícia, Paulo Ricardo da Silva, de 37 anos, que disse aos militares que trabalha como motorista de aplicativo, não conseguiu escapar e foi levado para a delegacia. Ele acabou colidindo contra outro veículo, né, que estava parado, né? A vítima estava caída, né, ao solo, que era o frentista, né, com escoriações, vermelhidão na região do membro superior direito, né, com dores torácicas. Segundo testemunhas, o homem que pediu a chave depois de abastecer e fingiu que iria pegar o dinheiro teria aplicado esse golpe no mesmo posto e foi reconhecido pela vítima. Assim que ele chegou, o frentista acionou, né, a outra funcionária do local, porque ela já sabia, né, já tinha conhecimento que ele já teria tentado aplicar outros golpes, né, inclusive no posto de gasolina aqui. A gente volta em instantes com mais notícias aqui no Jornal da Alterosa. Rapidinho, até já.
homem que fazia drift, que são manobras radicais, causou um princípio de incêndio no veículo no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora. O fato aconteceu por volta das 9 da noite dessa quarta-feira. Esse motorista faz manobras no veículo de passeio na Avenida Eugênio do Nascimento, onde estão o estádio e o ginásio municipais. Fumaça começa a sair do carro enquanto o homem faz as manobras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada, mas ao chegar no lugar, o princípio de incêndio já tinha sido controlado pelas pessoas que estavam nas proximidades. Não houve vítimas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Um carro pegando fogo caiu em uma ribanceira na BR-267 em Igrejinha, em Juiz de Fora. O carro em chamas atravessa a rodovia de ré e cai em uma ribanceira. Repare também no rastro de fogo que fica na pista. Um carro fica parado perto das chamas. O vídeo foi gravado por uma ocupante de um veículo que passava bem na hora do acidente. De acordo com corpos de bombeiros, o motorista percebeu o calor saindo do painel, saiu do carro, mas esqueceu de puxar o freio de mão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Pais de alunos do Instituto Estadual de Educação, Escola Normal, em Juiz de Fora, procuraram a nossa reportagem para relatar as dificuldades que os estudantes estão enfrentando nesse período de calor intenso para se hidratarem na escola. A reclamação é de que a maioria dos bebedouros do colégio não oferece água fresca para os alunos. Estaria na temperatura ambiente. Imagina a temperatura ambiente que você está vendo aí todo dia. A Secretaria Estadual de Educação admitiu o problema, mesmo garantindo que os bebedouros da escola normal passaram por manutenção preventiva antes do início do ano letivo. Mas, por conta das altas temperaturas, os equipamentos não conseguem ter uma refrigeração adequada e rápida. Por fim, a Secretaria diz que está em processo de compra de novos bebedouros para o local. E por falar em calor intenso, pneumologista e professor da UFJF, Júlio Abreu, faz um alerta muito importante. A desidratação não é o maior perigo. Entenda por quê. Estamos em um período crítico com risco real de mortes por calor em quase todo o país. É preciso que a mídia tradicional destaque que o estresse térmico, o superaquecimento corporal, é quem traz o maior perigo de morte e não a desidratação. Beber água é importante, mas é insuficiente. Resfriar o corpo é fundamental. A sede nos avisa sobre desidratação, mas os sinais de estresse térmico, como cãibras, mal-estar, tontura leve, são sutis e negligenciados. A prevenção consiste em evitar a exposição prolongada ao calor, principalmente em atividades físicas intensas ao ar livre, e resfriar o corpo ao primeiro sinal de superaquecimento. Idosos e crianças são grupos de risco, mas os jovens precisam de alertas urgentes. A falsa sensação de mortalidade os leva a exageros em esportes sob sol intenso ou em blocos de carnaval. O que fazer na suspeita de estresse térmico? Leve a pessoa para a sombra ou ambiente frio imediatamente e ofereça água gelada em pequenos goles. Se houver desmaio ou tontura grave, molhe o corpo com água fria e aplique gelo na testa, axila e virilhas. Se não houver melhora em 10 minutos, há risco de exaustão térmica com lesão cerebral e morte. Leve para um hospital imediatamente, sem interromper o resfriamento. Lembre-se, água fria em corpo quente não causa choque térmico. A hidratação ajuda, mas resfriar o corpo salva vidas. E por falar em saúde, cuidar da sua saúde pode ser rápido e simples. Com o convênio Profamília, uma assinatura de saúde, você tem consultas presenciais, pronto atendimento por telemedicina 24 horas, descontos em exames, central de atendimento pelo WhatsApp, aplicativo ou telefone. E tudo isso sem burocracia, sem limite de idade e por apenas R$ 140. Ligue agora 987-20-0506. Vem para o Profamília e cuide de quem mais importa. Visconde do Rio Branco recebeu autoridades e especialistas no primeiro Fórum de Gestão Pública. O evento reuniu prefeitos de várias cidades da Zona da Mata para debater desenvolvimento econômico e novas oportunidades para a região.
O primeiro Fórum de Gestão Pública, organizado pela Prefeitura de Visconde do Rio Branco, contou com palestras, autoridades e convidados especiais, como prefeitos de diferentes cidades da Zona da Mata Mineira. O primeiro fórum aqui do interior da Zona da Mata, ele tem como objetivo central reunir forças, lideranças aqui, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, empresários da nossa região, tendo como pauta principal reivindicar junto ao governo federal e estadual alguns benefícios. Nós estamos falando aqui da Universidade Federal de Viçosa, do Polo da Avicultura e Fruticultura do Rio Branco, do maior polo moveleiro, do Polo da Suinocultura de Ponte Nova, da ração de Rio Pomba e da nossa macro, né, que é Juiz de Fora. Hoje é uma data que nós temos prefeitos da região, candidatos da Associação Mineira dos Municípios, assessores de deputados, deputados passarão por aqui. A ideia é pautar principalmente na segurança pública e estradas uma causa do interior da Zona da Mata, o escoamento logístico da nossa produção e valorização desse empresário que gera renda, gera emprego e gera divisas para os nossos municípios. A mediunidade, que é a capacidade de se comunicar com espíritos ou pessoas mortas, pode estar relacionada a alterações genéticas, de acordo com uma pesquisa coordenada pelo professor Wagner Gattaz, da USP, Universidade de São Paulo, junto com outras universidades, como a nossa UFJF. As alterações podem fazer com que os médiuns tenham uma sensibilidade maior do que a maioria das pessoas. No total, foram pesquisadas 119 pessoas. Para isso, foram consideradas pessoas com mais de 10 anos de experiência entre os médiuns. No questionário, 92,7% dos participantes reconheceram falar sob a influência de espíritos. 70,9% disseram se comunicar por escrito. Outros 52,7% disseram ter visto espíritos. Por fim, 47,3% afirmaram ter tido experiências fora do corpo. O coautor do estudo e diretor do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da UFJF, Alexander Moreira, explica o resultado do estudo. Esse estudo procurou fazer uma investigação neurocientífica de experiências espirituais, no nosso caso, a mediunidade. Tentamos ver se havia alguns genes associados a essa experiência. Nós investigamos, então, 53 médiums de todo o Brasil e avaliamos todos os genes que sintetizam proteína, que formam o nosso corpo. E comparamos com todos os genes de parentes de primeiro grau, irmãos, filhos ou pais, de parentes de primeiro grau não médiums. E nós encontramos entre os médiums, entre os milhares de genes, 33 genes que estavam presentes em pelo menos 1/3 desses médiuns e não estavam presentes em nenhum destes familiares. Então, esses genes, é possível que eles capacitem o cérebro dessas pessoas a terem essas experiências. E uma das hipóteses é que os médiuns possam perceber aspectos da realidade que nós não percebemos. Importante também destacar que nós avaliamos a saúde mental destes médiuns, que possuem uma boa saúde mental, tão boa quanto de seus parentes de primeiro grau e até um pouco melhor, uma qualidade de vida melhor. Quero te convidar para a gente fechar a semana no Jornal da Alterosa nessa sexta-feira. Eu espero você 6:50. Boa noite e até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento. Venha estudar com quem mais aprova. Venha para o Sirius. O próximo aprovado pode ser você. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Clask Meu Médico. Seu médico de confiança para todas as horas.